Boa noite, estamos aqui de novo no PUC ao vivo, discutindo esse imenso problema que são os desafios da desigualdade. É uma série de programas que fizemos sobre este tema e nós fizemos 6 programas, os dados básicos da desigualdade, a dinâmica ambiental, os problemas do conhecimento, a gestão do Estado, os diversos elementos, digamos, que balizam o problema da desigualdade e, de longe, o problema número 1 que nós enfrentamos, né? Eu queria dizer que eu recebi agora o Le Monde Diplomatique, que é uma revista mensal extremamente interessante, está nas bancas pelo preço de R$ 8,90, o que é modesto para uma das mais importantes fontes de informação internacional que temos hoje no planeta, né? E um artigo de capa que aparece aqui é nessa revista, que é de outubro, o Brasil, o país dos desiguais, um estudo do Márcio Postman, né? É interessante acessar essa revista, é uma oportunidade para nós, digamos, nós pelo menos no mundo acadêmico estamos extremamente contentes com esse processo, mas basicamente eu queria diversificar esse programa de hoje, porque nós recebemos em reação ao programa uma série de perguntas e eu queria comentar essas perguntas, dar as respostas da maneira mais competente possível. E são 8 perguntas. A primeira é a seguinte: durante muito tempo fomos levados a crer que só se combate a pobreza combatendo a riqueza. Essa visão permanece atual ou pode-se dar aos pobres sem tirar dos ricos? Eu acho que pode. Só que isso envolve, evidentemente, e tem outra pergunta que trata disso, que os ricos têm que contribuir um pouquinho mais. No Brasil, eles realmente não contribuem, eles empurram um imposto lá para baixo, para o pessoal que ganha pouco, e isso é meio absurdo. Agora, não necessariamente promover o desenvolvimento dos pobres significa tirar dos ricos. O que acontece é o seguinte, é interessante com os programas que o governo desenvolveu, que são extremamente significativos. O Bolsa Família atinge cerca de 50 milhões de pessoas, o Pronaf atinge quase 3 milhões de famílias, foi multiplicado por 6, saiu de 2 bilhões de reais para 12 bilhões de reais. Temos o ProUni, temos, enfim, um conjunto de programas. Tivemos um aumento extremamente significativo de 13% do salário mínimo, isso atinge 26 milhões de ativos e atinge 16 milhões de aposentados. Tivemos um aumento do emprego de 8,7 milhões de pessoas durante a gestão Lula. Isso são mudanças profundas. E o que está gerando? Está gerando, no nível das comunidades mais pobres, das regiões mais modestas do país, está gerando uma capacidade de compra que não existia. Então, a venda nos pequenos comércios, nos empórios, a venda de coisas simples, de alpargatas, de chinelas, de comida, de coisas do gênero, de produções locais, está aumentando de maneira bastante dinâmica. Ou seja, é essencial a gente entender o seguinte: quando a gente passa a incluir no mundo do consumo, através de distribuição de renda, os cerca de 80 milhões de pessoas que estão fora do mercado de consumo diversificado, entre 80 e 100 milhões de pessoas, nós estamos gerando uma demanda econômica na base da sociedade. Essa demanda vai estimular a construção de casas, a produção de alimentos, o pequeno comércio local, pequena produção dos mais diversos tipos, que, por sua vez, vai aumentar o emprego.
E esse emprego aumenta a massa salarial. E essa massa salarial volta a dinamizar o consumo. Ou seja, quando a gente distribui a renda, que falsamente as pessoas gritam, não pode distribuir, o peixe tem que ensinar a pescar, na realidade tem que se gerar uma dinâmica de renda na base da sociedade para aumentar emprego e gerar novos fluxos financeiros. Ou seja, a inclusão exige uma intervenção construtiva do Estado, exige distribuição de renda, porque no primeiro momento vai ser, digamos, assistencial no sentido de ser uma transferência unilateral, mas gradualmente vai se transformar em inclusão produtiva. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Pronaf, com esse financiamento do pequeno agricultor, que bem ou mal asseguram 60% dos alimentos que vêm da nossa mesa. É uma forma inteligente de dinamizar o país, que deve ser feita não só exportando mais soja ou exportando mais carros, coisas do gênero, mas apoiando a capacidade produtiva dessa imensa massa de excluídos e de subutilizados que temos na terra, né? A segunda pergunta se refere ao seguinte: o brasileiro costuma se enxergar no terceiro mundo, um país em desenvolvimento, mas estamos na BRIC como promessa mundial. BRIC é Brasil, Rússia, Índia e China, os grandes países, né, em desenvolvimento, como promessa mundial, e somos a 10ª economia mundial. Afinal, somos um país rico, e sim, onde está a riqueza? Onde está a riqueza, meu Deus? A riqueza está na mão dos ricos. O Márcio Postman, no artigo que eu mencionei, mostra que 5.000 famílias no Brasil controlam 45% da renda e da riqueza produzidos no país. Considerando que temos 60 milhões de famílias, 5.000 famílias controlam quase a metade, isso é absolutamente escandaloso e insustentável. Vendo a distribuição geográfica dessa riqueza, eles estudaram São Paulo, Rio, o Distrito Federal e Belo Horizonte, e constatam que temos em 4 cidades, temos 80% dessas famílias ricas, né? No conjunto, é um desequilíbrio absolutamente absurdo, né? O processo de juros que permitiu transferir massas imensas de dinheiro, quando a Selic estava na faixa de 20%, 30% para os ricos, isso transferia cerca de 150 bilhões de reais por ano para os ricos, que são as 20.000 famílias, 8% do PIB para as 20.000 famílias mais ricas, que em vez de produzir, viviam apenas de renda, de transferência de recursos financeiros. Márcio Postman chama isso, com um pouco de ironia, da renda mínima dos ricos, que recebem esse tipo de transferência. Portanto, onde está a riqueza? A riqueza está lá em cima. E essas famílias, essas grandes fortunas deveriam, na realidade, contribuir um pouco para o desenvolvimento do país. A terceira pergunta refere-se aos impostos. Pagamos impostos demais? Os impostos são mecanismos eficazes para a redução da desigualdade? Os dados aqui no Brasil são relativamente claros. Nós pagamos em impostos 35% do PIB. Os países desenvolvidos pagam na faixa de 50% ou mais. Nós não pagamos muitos impostos. Aí as pessoas dizem, não, nós pagamos muitos impostos comparando com outros países em desenvolvimento. Aí é complicado. O imposto não está ligado ao nível de desenvolvimento do país, está ligado a outras coisas. Quando o país se urbaniza, ele necessariamente precisa de serviços sociais, porque no campo uma casa isolada resolve seus problemas de lixo, de água, etc., sozinha. Na cidade, a água tem que ser um abastecimento público, as guias e sarjetas têm que ser construídas, tem que construir sistemas de transportes, enfim. O consumo coletivo explode quando o país se urbaniza.
E o Brasil é um país dominantemente urbano, somos 82% de população urbana. O outro fator que exige o aumento da participação do consumo coletivo e, portanto, do imposto, é o aumento das políticas sociais. No conjunto, a gente constata, no Brasil, um aumento do imposto e pouca qualidade de fornecimento desses serviços sociais. E aí o problema, basicamente, é o seguinte: não é de um imposto elevado demais, mas do imposto que é mal organizado. Ele é mal organizado na sua complexidade. Nós temos muitos impostos com diversos tipos de exceções que tornam todo o processo extremamente pouco compreensível. Perdão. Nós precisamos assegurar uma melhor gestão, um melhor sistema de controle, coisa que a informática permite, e isso permitiria reduzir drasticamente a evasão fiscal. Nós precisamos melhorar a progressividade do imposto. No Brasil, em vez dos ricos pagarem mais, os ricos têm mais advogados e, portanto, pagam menos. Então, em vez do imposto redistribuir a renda dos mais ricos para mais pobres, nós, na realidade, estamos prejudicando os produtores da base da sociedade, né? Nós precisamos evoluir para impostos que são naturalmente democráticos, que fizeram da Europa a zona de prosperidade que é. Por exemplo, o imposto sobre a fortuna e, por exemplo, o imposto sobre a herança, que permite redistribuir a riqueza entre uma geração e outra. Mas tudo isso é discutir o lado da captação do dinheiro, da captação do imposto. Tem o outro lado seguinte, que é o que se faz com o imposto. Um lado de captação é a fiscalidade, o outro lado é o orçamento. E nesse plano é que, na realidade, deve se concentrar a nossa luta. Não é pagar menos imposto, é assegurar que ele seja efetivamente utilizado para a gente que mais precisa, para políticas sociais decentes. Isso envolve transparência, envolve organização, envolve controle social muito maior. Nós precisamos, na realidade, de políticas sociais inteligentes. O problema não está no elevado do imposto, no quanto nós pagamos de imposto, que é relativamente pouco, comparando com outras sociedades com urbanização e que as demandas sociais que nós temos. O que sim, há muita desorganização na forma como se utiliza esse imposto. Essa é a guerra, tem que ser do lado do orçamento e não do lado da fiscalidade. Temos outra pergunta aqui que pergunta o seguinte: cabe 8 bilhões no mundo? Quanto mais caberão? Bom, nós estudamos isso com o conceito de pegada ecológica. Cada pessoa, para viver, precisa, por exemplo, de grãos, arroz, trigo, ou que seja, segundo a civilização. Esse arroz tem que ser plantado numa área determinada, ou seja, é necessário ter os hectares que correspondam, por exemplo, ao arroz onde é plantada a comida que eu vou comer. Então, eu ocupo bastante espaço de diversos tipos. O espaço da plataforma marítima onde se pesca, porque eu como peixe, o espaço da construção da minha casa, o espaço de transporte, etc. Então a gente calcula quanto uma pessoa ocupa, a gente chama isso de pegada ecológica. As estatísticas são muito interessantes. Por exemplo, o indiano ocupa menos de 1 hectare, 0,9 hectare por pessoa. O indiano é modesto no seu consumo. O americano é um pouco mais espaçoso. Ele precisa de 10 hectares para sobreviver e às vezes se expande um pouco além dos Estados Unidos porque gosta, enfim, de muito espaço. Isso é muito interessante porque nos levou a um cálculo muito simples, generalizado em toda a literatura, que se a gente adotasse no mundo o modelo de consumo norte-americano, a gente precisaria de 4 planetas. Portanto, o eixo de consumo que nos serve de modelo, que todo mundo quer imitar, é simplesmente inviável para o planeta. Nós temos que mudar os sistemas de consumo
e partir para outras formas, né? Nós lançamos recentemente um livro que chama Desafios do Consumo, pela editora Vozes. É um livro interessante. Nós pegamos a pegada ecológica, os impactos ambientais e a mudança de estilo de consumo que é necessário para a gente poder equilibrar o planeta, não é? Consumir cada vez mais num planeta que não consegue sustentar isso é uma coisa absurda, né? Tem um ditado uma frase de um comentarista americano que é muito interessante. Ele diz, pensar que a gente pode aumentar para sempre a expansão do consumo num planeta que é limitado, isso só pode ser dito por um idiota ou por um economista. Eu sou economista, mas enfim, enfrento esses comentários porque são muito realistas. Os economistas que estão deixando de ser realistas. Na realidade, a gente tem evoluído do conceito do PIB, Produto Interno Bruto, que a gente sempre acha que é ótimo o PIB aumentar, mesmo que a gente faça bobagens em bonecas Barbie e produção de armas, né? Mas na realidade a gente está evoluindo para outro conceito. O pessoal chama isso não de PIB, Produto Interno Bruto, mas de FIB, Felicidade Interna Bruta. Nós precisamos um pouco menos de produtos e mais qualidade de vida. Nós não precisamos de tantas geringonças assim que estão sendo produzidas por toda parte. Deixa eu passar para outra pergunta, que é a seguinte. Emprego sempre é bom, mas muitos empregos são em área não sustentável ambientalmente ou socialmente, desde o corte de cana, gado, indústrias poluentes e tudo mais. Quais setores da economia o Brasil poderia crescer sem prejudicar a natureza e as pessoas? Olha, para já é muito importante lembrar que com a demanda do etanol, hoje o corte de cana se expande. Se a gente vai querer expandir, por razões ambientais, a produção de etanol e exportar, por exemplo, para a Europa, os europeus, quando vão ver as imagens de como vivem os cortadores de cana, e são os ambientalistas que se preocupam com isso, que estariam comprando etanol, o nosso etanol não vai ser vendido na Europa. Ou seja, nós vamos ter que mecanizar, temos que modernizar a área da cana, a área do agro. Nós não podemos continuar com essas relações primitivas de trabalho que sobrevivem ainda no campo. Então, nós temos que ser socialmente sustentáveis. Nós não podemos continuar a fazer queimadas de cana pelas mesmas razões. O problema da soja se expande, rende divisas para o país e, sobretudo, para o bolso de grandes exportadores, mas esse dinheiro não vai para a população em geral, é uma extrema concentração. Você tem que ter 200 hectares de soja para gerar um emprego, ou seja, essas coisas não geram emprego. Isso levou a uma série de estudos sobre como a gente pode realmente gerar empregos. É muito interessante ver o impacto, por exemplo, do Pronaf, passando de 2 bilhões de reais para 12 bilhões de reais nessa gestão, multiplicado por 6, está melhorando muito a produtividade dos agricultores que passam a empregar mais gente. Isso significa mais alimentos, porque o grosso da produção alimentar de alimentos no país está na mão de pequenos agricultores. Isso é muito interessante. Um sistema muito mais dinâmico de apoio à pequena e média empresa, a geração de microempresas, a desburocratização dos processos de criação e fechamento de empresas, tudo isso pode dinamizar esse processo, mas em particular passam por essa esse imenso entrave no desenvolvimento econômico do país, que são as taxas de juros praticadas pelo cartel de bancos, né? Um terceiro eixo que eu acho extremamente importante é a promoção de serviços urbanos temporários. É fantástico nós termos dezenas de milhões de pessoas paradas e tanta coisa a fazer, saneamento básico, construção de casas, etc., em todas as cidades do país. O Celso Furtado dizia muito bem, para uma pessoa que não está produzindo nada, qualquer coisa que produza é lucro.
Então, já que o custo, o desempregado também come, também gera custos, então é muito melhor fazer coisas, mesmo que não rendam tanto assim, mas em todo caso, constrói as infraestruturas, coisas que já vimos funcionar em outros países, que vemos funcionar hoje na Índia, vemos funcionar na China, já vimos funcionar no New Deal nos Estados Unidos, né? Ou seja, é uma questão de organização e uma questão de iniciativas do Estado. Eu acho que deixar tanta gente parada, quando temos tanta coisa a fazer, à espera que apareça a General Motors ou apareça um trem da alegria do Estado, é inviável. Nós temos que evoluir para sistemas mais diversificados de emprego. Eu tenho uma outra pergunta aqui: em que medida a corrupção atinge a desigualdade? Vejam bem, a corrupção é coisa de gente pequena para pequenos dinheiros, e gente grande faz grande corrupção, né? A grande corrupção está diminuindo drasticamente no país, simplesmente pela transparência que está gerando o registro das transferências através da obrigatoriedade de registro com a CPMF, né? E através da transparência que permitem os sistemas contábeis online. A grande corrupção, essas imensas, por exemplo, obras que geraram dinheiro de bolso da ordem de 200, 300 milhões de reais numa obra, aquele sistema dos anões, né? Você sabe que os deputados criaram um movimento que se chama o MST, né? Quando se começou a combater a corrupção, né? O MST é o movimento dos sem-tetas, né? Eles estão muito frustrados, mas faz parte, né? Agora, a gente só pensa na corrupção formalmente definida. E há, na realidade, uma série de áreas cinzentas. Quando você diz que há emendas parlamentares, é simpático, foi criado nos governos anteriores, a emenda parlamentar. Um parlamentar pensa o seguinte: se eu conseguir aquela ponte para minha cidadezinha, significa que eu sou reeleito sem precisar de dinheiro para a campanha, não é? Então eu consigo essa ponte, não é corrupção, é legal, né? Só que gerou uma situação desigual completamente em termos de eleição, né? O pessoal dos bancos cobra juros de 60%, 100%, 150% e coisas do gênero. Por exemplo, no cheque especial está 145%. E diz, olha, é o preço do mercado. Só que como eles vão acompanhando uns aos outros e na prática terminam se comportando como cartel, o resultado é que as pessoas não têm alternativa, porque todos os bancos cobram a mesma coisa. E isso se chama apropriação indébita, porque na realidade não está funcionando o mecanismo de mercado. É legal em termos, né? Como a cartel, isso na realidade nos Estados Unidos, na Europa, seria rigorosamente proibido, esse pessoal estaria em cana, certo? Mas aqui se aceita. Então, eu acho que a corrupção a gente tem que pensar de maneira mais abrangente, ver que há toda uma área cinzenta, e em particular, esse gigante que não é mencionado, é que o dinheiro vem em alguma parte, ou seja, são empresas privadas que compram esses candidatos, que financiam suas campanhas, não é? E ficam puxando obras que são do seu interesse e que frequentemente não são de nenhum interesse da população, desviando o uso dos recursos públicos, né? A última pergunta que eu queria mencionar está aqui: o que significa ser um país com o maior índice de desigualdade do mundo? Realmente nós somos uma tragédia, né? Nós evoluímos da abolição da escravidão, fomos o último país a abolir isso, mas nós nunca mexemos nas relações de produção. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos, nos anos 60, foi travada uma guerra civil em que se acabou com a escravidão, se acabou com o latifúndio, com os grandes proprietários que nem usam nem deixam usar a terra. Quer dizer, todas essas relações primitivas que existiam nos Estados Unidos, em toda a parte sul, que era agroexportadora do algodão, usando escravos, com aquele luxo dos senhores semifeudais, tudo isso
foi liquidado e os Estados Unidos se modernizaram. A reforma agrária na Europa foi generalizada, foi feita no Japão, foi feita nos mais diversos países. Ou seja, a maior parte dos países fizeram transformações estruturais para reduzir a desigualdade. E reduzindo a desigualdade, ampliam o mercado interno. Ampliando o mercado interno permite economias de escala e linhas de produção muito mais ampla e geram uma prosperidade que se expande para toda a população. Na realidade, o que significa ter essa desigualdade é o seguinte: o pessoal de cima não vive porque tem medo de sequestros, porque, enfim, estão cansados, como eles dizem, né? Cansei da prosperidade ameaçada. E a grande tragédia, e muito maior, porque essa aí é uma tragédia burra, simplesmente, né? É que reduzem a miséria dezenas de milhões de pessoas sem necessidade. Então, uns não vivem por medo, outros não vivem por não ter os meios para viver. Isso realmente é uma burrice. Eu realmente, nesses poucos programas que nós fizemos aqui como Desafio de Desigualdade, eu estou convencido do seguinte: esse é o principal eixo de ação que nós temos pela frente. Nós temos que apoiar rigorosamente toda e qualquer política que apoie a redução das desigualdades, parar com essa bobagem que isso é assistencialismo ou isso ou aquilo. O Brasil de baixo merece realmente ser apoiado. Se a gente apostar nesses jovens, nas famílias pobres, eles não são burros, não são ignorantes, eles simplesmente não têm a oportunidade para participar de maneira real na construção desse país. Eu estou realmente confiante que nós estamos assistindo nos momentos recentes da nossa política, no início de transformação que tem que ser aprofundado. Eu acho que qualquer governo merece críticas. Agora, a crítica mesmo a se fazer é que temos que ir de maneira muito mais ampla, muito mais generalizada na redução das desigualdades e não criticar o pouco que é feito. Muito obrigado. Esse é o último programa nessa série de desafios da desigualdade. Wow.